Fala aí, meu povo, minha pova, e o meu povinho, os meus velhinhos, os velhos que me seguem, tudo velhinho. Eu também sou velho, então nós está tudo ali, ó, juntinho. Mas bora lá dar uma aula para esses novinhos. Bom, gente, brincadeiras à parte, vocês não ficam chatos, vocês não ficam bravos, né, se eu chamar vocês de velho, né? Eu sou velho, eu assumo que sou, né? Reconheço que sou, né? Eu não vou viver até 150 anos, que nem tem um aí que fica falando, eu vou viver até 150 anos, coitado. Ai, judiação, sonhar é bom, né? O difícil é transformar isso em realidade. Matusalém. Bom, gente, vamos lá. Eu tenho aqui um híbrido de braçávula com intermédia. Eu tenho aqui uma espécie. Grava isso. Híbrido e espécie. Ponha isso na mente nesse vídeo. Híbrido, esse aqui é uma espécie. É uma prostéquia. Uns dizem prostéchia. Mas sempre que tiver SH, CH numa orquídea, se lê com o Q, tá, gente? Só para vocês aprenderem. É prostéquia, tá? Porque é escrito, todas as orquídeas, elas puxam o latim. Então tudo que tem SH, CH é como se fosse um Q. Então se escreve prostéchia, mas se lê prostéquia. A Cattleya schilleriana, ela não é schilleriana, ela é esquileriana, mas por aí vai. Isso não está errado quem quer falar prostéchia, tudo bem. Então aqui é uma espécie, é prostéquia hoje, mas há um tempo atrás era Encyclia prismatocarpa. Muito bonita, pintadinha, tá passando, gente, tá passando. Tá, ó, ela é toda pintadinha, ó, parece um dálmata. E o labelo cor-de-rosinha. Nós temos aqui a prostéquia vespa, que ela é só pintadinha. Ela parece uma vespa toda rajadinha. Essa é a prismatocarpa. Eu tenho outra espécie aqui, que é a Cattleya labiata. Tá vendo com espátula, não sei se vai encher. Isso é espécie. Isso aqui é espécie, isso aqui é espécie. Esse aqui é um híbrido. É a BLC George King Serenity. Essa aqui é uma orquídea salmão, muito bonita. Se der, eu coloco foto dessas plantas que eu vou apresentando aqui para vocês. Eu tenho aqui outra espécie. Sorte aí, filha. Sorte aí que eu tô meio torto aqui e minhas costas tá tudo arrebentado. Essa é uma braçávula Perrine. Hoje tuberculata. Tuberculata para mim é muito maior, eu tenho. Muito maior. Já mostrei torceira dela aqui. Mas essa é uma Perrine, hoje tuberculata, braçávula. Espécie, não é híbrido, é espécie, muito usada para fazer híbrido. Foi usada para fazer híbrido com essa aqui, ó. Só que essa daqui foi usada uma outro tipo de braçávula. Aqui foi usada a braçávula nodosa, nem a Perrine e nem a tuberculata, foi a nodosa. Tem outra espécie aqui, Miltonia spectable. Tá passando. Já até, ó, tá passando, ó. Olha ela aí. Essa daqui já tá passadinha, ó. Mas essa aqui ainda dá pra ver legal, ó. Essa é uma Miltonia. Repara como tá plantada, qual é a liberdade e a saúde da planta. É sobre isso que eu vou falar. Lembra que eu falei no comecinho aí, quando eu comecei a falar? Fiquem atentos no que eu falo aqui. Híbrido, espécie. Espécie, híbrido. É sobre isso que eu vou falar hoje. Gente, eu tô tentando
fazer com que o meu canal se torne um canal de verdadeiramente aprendizado, não de visualização, de florzinha e nem de raiz, porque isso eu também tenho aqui. Mas eu ficar mostrando só, hoje eu vou mostrar minhas flores, aí já mostra a flor, já mostra que está saindo parece que descobriu a América, está saindo uma raiz com a pontinha verde, olha que coisa mais linda, maravilhosa, né? Coisa natural que acontece no dia a dia de um cultivo acertado. Mas falta, eu acho que o que está faltando muito, não só para os formadores de conteúdo, como para as pessoas que criam conteúdo, um pouquinho mais de orientação, menos demonstração e exibição. Tem que se mostrar um pouco de conhecimento, porque não adianta eu levar meu carro no mecânico e o mecânico só saber consertar a bicicleta, tá entendendo? Temos que ser profissionais. O vídeo se torna um pouco chato às vezes de eu ficar explicando todas as coisas, mas é através das explicações que você vai assimilar conhecimento, experiência, não errar por só seguir demonstradores de florzinhas e de raízes e de brotos. Não sabem explicar por que veio broto, não sabem explicar por que uma raiz acontece isso, uma raiz acontece aquilo, não sabem explicar por que sua planta não está florindo. Eles querem mostrar deles. Mas isso não vem ao caso, cada um segue o que quer, aperfeiçoa a sua mente do jeito que quer. Então eu tento aqui passar um pouco de conhecimento. E esse vídeo de hoje não quer dizer que eu vou estar 100% certo. Eu simplesmente vou passar a minha experiência que eu tenho com híbridos e com espécies. O que para mim compensa e o que para mim tem que ter muito cuidado, porque vai acabar tendo problemas. Então vamos lá. Eu tenho aqui um híbrido. Esse é um híbrido de braçávula de braçávula nodosa com intermédia. Híbrido muito forte. Por quê? Braçávula é uma planta rústica, muito forte. Intermédia é uma planta muito rústica e muito forte. Então fizeram uma mistura muito boa. Planta que aguenta o rojão e a porrada. Então esse híbrido é aconselhável. Híbrido de braçávula. É muito forte. Tenho aqui uma BLC. Braço Laélio Cattleya. Braçávula Laélio Cattleya. BLC. É uma planta mediana. Porque entrou Cattleya e um tipo de Laélia. Provavelmente uma dessas duas são mais fracas. Vocês vão entender o que eu quero dizer. A braçávula é incomparável, é muito forte. Então, é um híbrido bom de se ter, mas que tem que ter muito mais atenção do que este híbrido que só tem braçávula intermédia. Agora uma espécie. Aqui não tem comparação. Eu sei que muitos fazedores de melhoramento genéticos, entre aspas, que alguns são bons e alguns são picaretas, sem vergonhas, vão ficar bem chateados comigo. Mas, se me colocarem duas espécies para escolher, duas espécies, e me colocarem 10 híbridos, eu vou ficar com as duas espécies. Mais uma vez, volto a dizer, é o meu ponto de vista, é a minha experiência com as orquídeas. Espécie dá de 10-0 em matéria de resistência, durabilidade, não pega quase fungo.
Se pegar, vamos dizer, essa planta pegou fungo. Eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Contei por cima 17 bulbos. Ela pegou aqui. Se eu cortar e tirar a parte fungada e coisar, eu tenho 80% de chance, 80% de chance de salvar essa planta. Por ela ter uma hibridagem muito boa, muito forte. E espécie, então, se ela tiver 10 bulbos, 7 pegaram fungo e eu cortar e ficar com 3, eu tenho 90% de chance de salvar aqueles 3. Agora, pegando aqui um híbrido. Pode ser de Cattleya, pode ser outra coisa. Principalmente de Cattleya. Somente esses complexos que entram mais de 3 plantas misturando. É tanta mistura que a imunidade da planta se torna fraca. A planta não sabe, no meu jeito de pensar, parece que a planta fica desorientada. Porque uma é forte, a outra é fraca e a outra é média. Aí uma tenta misturar com a outra para ver se... Aí nós pegamos um fungo. Aí vamos dizer que essa planta aqui tem 10 bulbos, 3 pegaram fungo. Eu tenho 3 pegaram fungo, 7 não. Mesmo eu cortando, colocando fungicida, eu tenho só 50% de chance de salvar essa planta, se não for menos, por ela ser um híbrido. É o meu jeito de pensar para você que está aí e fala, isso aí não entende nada. É a minha experiência com as orquídeas. Eu já mostrei aqui plantas que pegaram fungo, que eu tratei com pinho-sol, né? Algumas eu perdi, a grande parte eu salvei. Mas a grande parte que eu salvei são espécies. E a maioria que eu perdi são híbridos. Comecem a reparar na planta de vocês, com o decorrer dos anos, do tempo, ou analisem aí os seus híbridos, aqueles coloridos, plantas com mais de 2 plantas, ou até mesmo só com 2 plantas, mas que não são do mesmo gênero, ou que não são da mesma espécie. Como eles, quando pegam fungo, é muito difícil de salvar. A maioria, 99%, dos orquidários profissionais, quando uma planta pega fungo, ele não faz nada para salvar. Ele prefere jogar aquela planta com vaso e tudo num cesto de lixo e não pôr em risco as suas milhares de orquídeas que eles têm para comercializar. Não tenta salvar. Não vem com essa piadinha de que eles vão salvar. Não. Salva aquele que tipo assim, tem um orquidário e vende algumas plantas, mas não produz para vender. Compra dos outros para revender. Esse tenta salvar. Agora, aquele produtor que produz 10 mil, 20 mil plantas, quando ele percebe que uma tem fungo, ele suspeita que aquela planta, na hora, é pegar ali, saco preto nela, sem fazer nada. Compensa mais para ele jogar uma planta, 10 plantas fora, do que ele tentar salvar 1 a 10 plantas no meio de milhares e correr o risco de infectar as milhares. Então ele joga aquilo, ele descarta de uma vez. Não sei se vocês estão me entendendo, mas são híbridos. Quando a planta é espécie, não teve mistura genética com nada, gente, o que acontece na natureza? Na natureza tem híbridos naturais, tipo uma intermédia que é localizada próxima a uma alodigésia, elas hibridam, mas sempre com aquela genética nativa, forte. É a mesma coisa que você pegar um cachorro caseiro e um cachorro do mato. Bota os dois para encarar um outro. O caseiro, filha, vai virar carne moída. Por causa que aquele bicho ele aguenta tudo, ele aguenta intempéries, ele aguenta passar fome, ele aguenta passar sede.
ele pega a doença, ele sabe o que comer um matinho ali para se salvar. Mesma coisa é a orquídea. Ela aguenta falta de água, ela aguenta falta de alimentação, ela aguenta calor, ela aguenta excesso de chuva, mas elas estão livres na natureza. Plantas assim, principalmente as híbridas, não estou metendo pau em híbrida não, tá gente? Vocês podem continuar, eu tenho bastante híbrido aqui. Eu só estou dizendo para vocês que para mim híbrido é 50% mais, muito mais fraca do que espécie. Se algum especialista aí conseguir me provar o contrário, eu vou adorar aprender, porque é como eu falei, eu tento fazer vídeos passando experiência e conhecimento. Se o meu conhecimento e a minha experiência estiver errado e alguém conseguir me convencer que eu estou errado, só um minutinho, eu volto atrás e falo com vocês. Existem híbridos fortes pra caramba? Existem. Mas hoje, com a ganância, com a volúpia de colocar plantas pintadinhas de folhas duras com orquídeas amarelas, laranjas, de pétalas moles, ficam aquela mistureba. É aí que quebra a imunidade da planta. Então, para mim, é um vídeo explicativo. Eu estou fazendo a minha colocação. Para mim, híbridos são muito mais fracos do que espécies. Como tem gente que cultiva híbrido e não consegue cultivar espécie. É engraçado, né? Mas sabe por quê? É a doutrina. A pessoa foi doutrinada que uma planta tem que viver num vaso. Que a planta você tem que ter lá fungicida no seu armário. Você tem que ter 10 tipos de adubo no seu armário. Você entendeu? Que o substrato tem que ser substituído a cada 1 ano e meio, 2 anos. Aí você consegue levar bem o híbrido. Porque qualquer porcariazinha que aconteça num vaso de uma híbrida, o substrato ficou um pouco mais velho ou ele ficou um pouco mais ácido, é tendência da planta a fungar. É tendência da planta apodrecer. Agora a espécie não. Vocês podem ver. Você cata esse pessoal que faz vídeo de natureza, que eu gosto muito do pessoal que faz vídeos mostrando orquídeas na natureza. Eles acham aquelas orquídeas que caiu com o toco podre. Caiu, a árvore inteira caiu. E a orquídea tá lá. Ela não funga, ela pode até morrer se a árvore cair em cima ou se ela cair dentro da água, né? Aí não tem jeito. Mas se ela cair num lugar onde a árvore vai ficar meio pendente e ela tá lá, filha, ela vive ali até a árvore apodrecer de vez, mais uns 5 anos. Ela é muito forte. Sabe? Ela é complicada, as espécies. Por isso é que eu aprendi a gostar mais de espécies. Eu gosto de híbrido. Tenho híbrido, gente. Tenho muito híbrido aí. Tenho muito híbrido. Mas 5% de tudo que eu tenho só é híbrido. 95% é espécie. A espécie, você não tem como comparar uma espécie, ó. Isso é uma espécie. Amarrada num tronquinho. Dá uma olhada nisso. Aí. Olha, tô mostrando tudo quanto é jeito aí, ó. Ponta cabeça. Olha. Gente, amarra um híbrido assim e larga ele assim, como essa daqui tá. Vocês vão chorar. Ai, minha planta tá definhando, minha planta. Até ela demorar muito tempo, se ela sobreviver, ela se adaptar. Agora a espécie não. A espécie é porreta. Deu para vocês entenderem o porquê desse vídeo? De falar entre híbridos. Existem híbridos muito fortes, mas como hoje você vê lá RLC, BLC, Chialin, não é assim? Chialin, Pastoral Inocente. Quando você vai ver a genealogia da mistura dessas plantas, o que veio atrás delas, tem 10 plantas, gente. Aí você vê a do pessoal de orquidário, que é aquela rotina para cultivar híbridos.
Ali as plantas ficam assim, lindas, maravilhosas. Aí você traz para sua casa, você percebe que você regou um pouquinho a mais, a planta já pegou fungo. Você regou um pouquinho a mais, a planta já apodreceu. E às vezes na espécie, você rega um pouquinho a mais, ela está lá. Ela dá até uma sentida, mas ela está lá. Você esquece de regar, ela fica lá por ano. Uma definha, entorta, fica toda esquelética, tem ataque epilético, mas não morre. Agora, essas plantas híbridas, você bobeou no excesso de adubo, você mata. Você bobeou no substrato errado e molhou demais, você mata. Você molhou de menos, ela murcha, seca e pega a canela seca. É isso que eu venho observando ao longo dos anos que eu cultivo. Não estou aqui para meter pau em híbrido. Tem híbrido muito bacana, muito bonitos. Tem alguns, mas eu tento pegar híbridos que não tenham tantas orquídeas misturadas, sabe? Porque às vezes elas chegam lindas, maravilhosas, mas elas vieram de uma estufa onde aquela estufa vive só de cultivar aquilo. Mas tem tudo certinho. Água na hora certa, luminosidade certa, adubação quando ele certa. Aí você chega, você erra na adubação, você mata a planta. Você erra na rega, você mata a planta. Você erra na luminosidade e a planta definha ou não floresce nunca. Tá entendendo? A espécie já é totalmente diferente. Eu sou um defensor de espécie? Sou um defensor de espécie. Mas eu não sou um autocrítico de híbridos. Eu adoro os híbridos, acho muito bonito, chama muita atenção na visualização, no visual. Mas a gente tem que ter consciência disso, que os híbridos, qualquer bobeada, por ela ser cultivada ali, e às vezes é uma planta, ó, que nem braçávula, gosta de sol. Esse híbrido foi muito bem feito. Braçávula gosta de sol, intermédia gosta de sol, híbrido perfeito. Aí me cata lá, deixa eu ver, ai, não sei nem o que dizer. Vamos dizer, você cata uma catleia que gosta de sol e vai lá e mistura ela com uma outra que não gosta de sol. Você vai ficar num impasse danado até acertar para aquela planta florir. Para aquela planta ter um vigor bonito. Tá entendendo? Tem plantas que você compra, não estou dizendo que é esse caso, tem plantas que você compra que você faz tudo certo. Dá o substrato correto, dá a luminosidade correta, dá a adubação correta, dá água correta, e a planta não floresce de jeito nenhum, mas tosserando. Por quê? Misturaram tantas plantas ali que a planta perdeu o dom de florir. É uma anomalia da planta. Ela não vai florir nunca. Ela virou um pé de mato. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Aqui já aconteceu comigo. Eu tenho orquídea aqui que eu falo, eu conheço essa orquídea, pô. Eu conheço pelo menos uma parte do que é hibridado dela e eu sei que gosta de sol. Aí quando você vai ver o outro lado, não gosta de sol, gosta de mais água, a outra gosta de menos. Aí você não sabe o que fazer. Aí você tenta acertar o cultivo, a planta começa a brotar, enraizar bonito. E cadê a flor? Não vem nunca e não vai vir. É uma anomalia da planta. É um erro que cometeram. E nisso vão milhões de mudas que vão ser esparramadas pelo Brasil e o mundo, que não vão florir. Por isso, eu sou um defensor, sim, das espécies. Mas não digo para vocês não comprarem híbridos. Compra, é bonito, não é difícil de cultivar, mas o híbrido você tem que ter muito mais cuidado com os erros do que com as espécies. Um errinho no híbrido, você mata a planta, você funga a planta, entendeu? Você apodrece a planta. Um erro na maioria das espécies, a planta até sente. Ela balança, mas não cai. Pegou um fungo numa espécie,
você corta aquela parte fungada, cicatriza e bota ela lá, que pelo menos 80% das espécies que você fizer isso, você vai salvar. E agora, se uma planta híbrida pegar fungo, cai para 50% de chance de você salvar. Isso você tendo um fungicida bom, sabendo fazer os processos, você tem 50%. E eu acho que até menos do que 50% de salvar. Porque é uma planta que, muito rapidamente, ela não tem aquela força e o vigor de ajudar o combate, não só o fungicida, mas sim a planta ter a força de combater, como uma espécie tem, o híbrido não tem. Desculpa, posso estar errado, mas é como eu disse, eu não estou aqui dizendo que é o certo, mas é o que eu observo há mais de 30 anos com as minhas orquídeas. Eu já tive toneladas e toneladas de híbridos. Perdi muitos, como eu já tive também toneladas e toneladas de espécies e quase não perdi nenhuma. Depois eu vendi tudo e agora estou tendo as minhas plantinhas aqui. Mas sempre ciente que, para mim, ter menos dor de cabeça e ter mais sucesso, eu prefiro sempre as espécies. Embora eu não... Quando eu gosto de um híbrido, eu analiso o híbrido, a mistura do híbrido, aí eu falo, essa aí eu quero, porque essa daí eu tenho braçávula aqui, eu tenho intermédia aqui, então eu sei como cultivar as duas. Então, como só tem essas duas, eu vou pegar esse híbrido e vou cultivá-lo. Olha aqui, ó, todo ano ele floresce. Assim como outras aqui. Já tive essa daqui, a George King. Ela me floriu por uns 4 anos. Depois ela pegou um fungo, vai ver no exemplo. Ela pegou um fungo nos bulbos traseiros. Cortei metade da planta e joguei fora, deixei bem longe do fungo. Por incrível que... replantei, fiz tudo que deu para fazer. Ela brotou nos brotos da frente, mas o fungo veio de trás de novo e matou a planta. Se eu tivesse feito isso com uma espécie, eu duvido que isso teria acontecido. Mas é uma planta muito bonita, que eu gostava muito de ver a floração dela, adquiri outra. Aqui é a labiata, né? Nem se fala. Planta que suporta sol, rainha do Nordeste. Então não tem nem o que dizer, né? Então, gente, eu espero ter ajudado vocês realmente em matéria de híbrido e espécie em matéria... Não quero dizer que você não... compra só espécie. Não, compra os seus híbridos também. Só que tenham mais atenção, mais cuidado, tá bom? Porque aí vocês vão ter sucesso. Mas elas são mais fracas. Ao meu ver, sabe? Por causa dessa mistura. Sabe? Essas misturas de raças. Elas são mais fracas. Tá bom? Então eu tento trazer para vocês conhecimento, experiência, não só ficar mostrando raiz e florzinha. Tá bom? Embora isso para mim não traz conhecimento nenhum. Não traz conhecimento nenhum. Porque de tudo que mostram raízes e florzinhas, 50% é verdade e 50% é só cenário. É o que eu já observei. Muito cenário para mostrar o que verdadeiramente eles não sabem, que é cultivar. Mas muitos sim, muitos mostram verdadeiramente cultivo. E na maioria das vezes esse cultivo bem caseiro, bem rústico, que é o verdadeiro. Esses muito cheios de nhenhenhen, desculpa, deixa pra lá, vai. Deu para vocês entender o meu jeito de pensar em matéria de híbrido e espécies? Para mim, espécies dá de 10 milhões a 0 num híbrido em matéria de força, resistência, sabe? E muito mais fácil de levar. Uma espécie você planta numa madeira, ela vai que é uma maravilha. Um híbrido, às vezes você planta numa madeira, ela demora às vezes mais de ano para ela se adaptar àquela madeira, porque ela foi sempre tratada que nem os Nutella, sempre tratada ali num vasinho, comidinha na boca, tudo bonitinho. Tá bom? Não leva mal não. Mas aqui eu falo com experiência. Tá bom, meu povo?
Não vai deixar de comprar híbrido, hein? Compre os seus híbridos aí. Mas tenham mais atenção, mais cuidado. E comecem a reparar. Se quando vocês começam a perder planta, vocês vão ver lá. É um híbrido ou é uma espécie? Vocês vão ver que se vocês tiverem 10 híbridos e 10 espécies, e Deus queira que nunca isso aconteça, mas suas plantas começarem a morrer, as que vão primeiro são os híbridos. Tchau, gente. Valeu. Um beijo de coração. Não deixa de comprar híbrido. Continue comprando híbrido. Não estou pondo medo de ninguém e nem denegrindo ninguém em matéria de híbrido. Embora cuidado, muito cuidado com esses híbridos. Tem muita coisa falsa aí, mentirosa. Tchau, gente. Beijo de coração. Like, inscrição, ripar, né? Eu faço isso direto, gente. Direto. É só uma ajuda para quem tenta ajudar vocês. Vocês me ajudam assim e eu venho aqui, para quem gosta de mim, sempre falar a mais pura verdade e abrir os olhos de muita gente que adora viver cego. Tchau, gente. Beijo do coração.